Por que as viagens no tempo nos filmes são sempre confusas? Especialmente se você assistiu Harry Potter, Vingadores Ultimato, Dias de um Futuro Esquecido e até De Volta para o Futuro. Na verdade, tem uma razão do porquê essas histórias são assim. Tem a ver com o paradoxo do avô. Eu sei, tá um pouco confuso. Fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar pra você o que é esse tal paradoxo do avô, como cada um desses filmes que eu mencionei lida com a viagem no tempo e por que existem conceitos diferentes. E quem sabe entender de uma vez por todas como que acontece a viagem no tempo desses filmes. Olá, eu sou o Zé, seja muito bem-vindo ao Poltronaverso. Bom, pra gente entender como que funciona a viagem no tempo, é preciso também compreender o que é o tal do paradoxo do avô. Pense se você tivesse condições de voltar ao passado e impedisse o seu avô de conhecer a sua avó. Consequentemente, um de seus pais não teria nascido e com isso nem você teria nascido. Mas se você não nasceu, como é que você conseguiu voltar no passado e impedir que tudo isso acontecesse? Pense o seguinte, nós temos aqui o passado, o presente e o futuro. Mas de repente eu consegui voltar para o passado e lá eu mudo os eventos. O que vai acontecer quando eu voltar para o presente? Depende do conceito. Vamos começar com De Volta para o Futuro. No caso de Volta para o Futuro, a linha do tempo é uma coisa só. Quando você volta no passado, as suas ações não criam uma nova linha do tempo ou uma nova realidade. Simplesmente elas reescrevem a linha do tempo atual. Pense num documento de Word, quando você começa a escrever uma história e apaga o que você escreveu lá em cima e clica em salvar, você não está criando um documento novo, você está usando o mesmo documento, a mesma folha. Ou seja, a história ela foi apenas reescrita e a história anterior foi apagada. Agora tem uma coisa bem interessante de Volta para o Futuro, porque o efeito não é instantâneo, ele é como uma onda que você bate na água e ela começa a se propagar. Até chegar naquele futuro essa consequência leva um tempo. É por isso que o Martin vai vendo naquela foto seus irmãos sumirem e ele vai sumindo, porque a consequência está reverberando no futuro. Por isso que quando ele volta para o seu presente, a situação é completamente diferente. Um outro conceito importante em De Volta para o Futuro é o efeito borboleta. Mesmo que o Martin McFly tenha conseguido fazer os seus pais se beijarem, quando ele retorna para o seu momento no tempo original de onde ele partiu, as coisas não são exatamente iguais. Os pais dele estão numa condição muito melhores. Isso é o tal do efeito borboleta. Uma ação muito pequena lá atrás causa um efeito gigantesco no futuro. Esse nome é efeito borboleta por conta de uma teoria do caos, que diz, inclusive, que o bater de asas de uma borboleta de um lado do mundo pode causar um terremoto ou um furacão do outro lado. É mais para ilustrar que uma pequena ação pode sim reverberar numa situação muito maior lá na frente. Mesmo que a linha do tempo continue sendo a mesma pela qual a história acontece, as atitudes do Martin reescreveram a sua história e permitiram, inclusive, que ele tivesse uma vida muito melhor no presente de onde ele partiu. Ou seja, ele alterou o passado, ele salvou por cima daquele documento em que a história dele existia. Um conceito semelhante desse, de que a sua linha do tempo é reescrita, acontece em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Só que tem uma diferença, não existe uma viagem no tempo física, eles não voltam no tempo com os seus corpos. O que a gente tem é uma viagem no tempo com a mente. A mente do Wolverine é levado para o passado e ele se conecta com a mente daquele Wolverine lá. Ele acaba impedindo os eventos que no futuro causariam aquela realidade catastrófica dos sentinelas dizimando os mutantes. Como o Wolverine consegue impedir que a Mística mate o Bolivar Trask, toda a história é reescrita. E quando o Wolverine volta para aquele momento na história, as coisas são completamente diferentes, porque ele conseguiu reescrever. É basicamente o mesmo conceito de Volta para o Futuro. Já Vingadores adota um outro rolê e eu vou explicar para você um pouquinho melhor agora. A viagem no tempo na Marvel é fortemente baseada na teoria das cordas. Se você faz uma alteração no passado, a sua linha do tempo original fica intacta, do jeitinho que você deixou. O que acontece é uma linha do tempo ramificada, uma nova realidade paralela, a partir daquele momento da mudança. Ou seja, várias linhas do tempo acontecendo juntas. Isso porque existe uma linha do tempo sagrada. E essa linha do tempo é
imutável. Diferente de Volta para o Futuro, onde você consegue alterar a sua condição, a sua história e todas as coisas que acontecem, em Vingadores e todo o MCU isso não é possível. O que já aconteceu na sua linha do tempo não é possível mudar. Quando você altera o seu passado, uma nova linha do tempo é criada e ela funciona de maneira paralela a essa principal. Por isso que matar um vilão no passado não resolve nada na sua própria realidade ou no seu próprio futuro. Quando os Vingadores viajam para 2012 e deixam o Loki fugir acidentalmente com o Tesseract, eles não estragam a história que eles já estão vivenciando. Eles criaram uma nova, uma paralela. Ou seja, uma linha do tempo em que o Loki não está preso. Vamos pegar mais um exemplo, o caso do Thanos e da Nebulosa. O Thanos e a Nebulosa de 2014 viajam para o ano de 2023. A versão de 2023 da Nebulosa acaba matando a sua versão da de 2014. Na Marvel, como são linhas paralelas, a Nebulosa original continua viva. E a linha do tempo de 2014 continuará existindo sem o Thanos e sem a Nebulosa. Isso, em De Volta para o Futuro, se acontecesse, faria com que a Nebulosa desaparecesse. Na verdade, no caso da Marvel, você cria uma cópia do universo e consegue bagunçar toda essa cópia. Mas o original continua lá intacto. Em De Volta para o Futuro existe só um arquivo e você bagunça aquele arquivo do jeito que for, porque as coisas funcionam de formas independentes, são arquivos de Word separados. O mais interessante é que o físico Dr. Johnson, que prestou consultoria para a criação dessas teorias dentro do filme da Marvel, disse que esse conceito tem um pequeno amparo na realidade. Segundo ele, se a viagem no tempo um dia for possível, a física quântica iria conspirar para que existissem realidades paralelas e não uma alteração como a gente vê em De Volta para o Futuro. Toda essa regra do salvar como, criar um documento novo, uma nova linha do tempo, gera uma certa confusão na parte em que o Steve Rogers resolve voltar para ficar com a Peggy Carter. Segundo as regras do próprio filme, teoricamente, essa escolha criou uma linha do tempo paralela, uma linha do tempo ramificada. Os irmãos russos confirmaram que o Steve Rogers viveu toda a vida numa linha do tempo paralela e, quando ficou idoso, fez um novo salto quântico para chegar naquele momento e entregar o escudo para o Falcão. Mas alguns fãs disseram que essa situação causou um paradoxo do loop finito. O Capitão América idoso sempre esteve escondido naquela linha do tempo que a gente acompanhou. Aquele Steve Rogers idoso sempre esteve ali. O que aconteceu é que ele estava acompanhando a sua versão mais jovem o tempo inteiro nas aventuras que a gente viu nos filmes, que é o que acontece em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. A base para a viagem no tempo de Harry Potter é o tal do paradoxo de Bootstrap. A gente não consegue ir apagando e reescrevendo a história e salvando o mesmo arquivo, e muito menos um salvar como. A história já está escrita, do começo ao fim, e a gente não consegue apagá-la. Em outras palavras, diz que não existe um livre-arbítrio, não é as suas decisões. Passado, presente e futuro já estão determinados. Tudo aquilo já está enraizado na linha do tempo. Não tem como mudar. É algo também chamado de Ouroboros temporal. Só pra gente lembrar como isso funciona, vamos pegar a cena em que o Harry está no lago e ele é salvo por um patrono. Ele acredita que quem mandou aquele patrono foi o seu pai. Depois, ele pega o vira-tempo da Hermione e descobre que, na verdade, quem conjurou aquele patrono foi ele mesmo. Se você volta no passado, esses atos já estavam registrados nessa história. Você não consegue mudar os acontecimentos, você apenas segue eles. No paradoxo de Bootstrap, a sua viagem ao passado é justamente o que causa o evento. Se Harry não acreditasse que o seu pai o teria salvo, ele teria morrido e não poderia voltar no tempo. Ao voltar, ele percebe que precisa salvar a si mesmo, completando o ciclo. As suas ações, elas não alteraram o futuro, elas apenas garantiram que exatamente acontecesse aquilo que ele se lembrava. O grande mal entendido em toda essa história é a morte do Bicuço. Muitas pessoas assistem ao filme e olham para o Bicuço e veem, mas no filme eles mataram o Bicuço, e eles voltaram no tempo e salvaram o Bicuço. Na verdade, eles não mudaram nada. O Bicuço nunca morreu. O que aconteceu da primeira vez é que o Harry, o Rony e a Hermione estavam fugindo da cabana do Hagrid. O que eles ouviram foi o machado do carrasco batendo
E com isso, eles assumiram que o Bicurso havia morrido. Quando eles viajam no tempo, nós vemos o que realmente aconteceu. O Harry e a Hermione do futuro soltaram o Bicurso antes do Carrasco chegar. E o som do machado que o Harry e a Hermione ouviram foi o do Carrasco frustrado por não conseguir matar o Bicurso. Em Harry Potter, tentar mudar o passado é inútil. O universo ele tem proteção contra paradoxos. Essencialmente, as ações do viajante sempre existiram e sempre existirão. Você até pode ter a ilusão de que está alterando os fatos, mas você apenas está cumprindo o seu papel como foi escrito. Bom, eu falei no início do vídeo que a gente falaria de 3 conceitos: a linha mutável, que é o que acontece no caso de Volta para o Futuro. Também falamos da transferência mental, que é uma variação do De Volta para o Futuro. Por isso que eu falei de 3, porque essa de transferência mental só muda a questão de ser uma transferência de mente, não de corpo, como é no caso de Volta para o Futuro. Mas mesmo assim, a linha do tempo é totalmente reescrita. A gente tem as linhas ramificadas, que é o que acontece no multiverso e nos casos dos filmes do Vingadores Ultimato. E temos o paradoxo de Bootstrap, onde a história já existe da forma como ela é. E a gente vê isso em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E eu sei que as coisas estão um pouco confusas na sua cabeça, na minha está, e acho que sempre será confuso. No fim das contas, o tempo, na verdade, pertence a vocês. Um forte abraço e até a próxima.